O Jornal Nacional teve acesso ao conteúdo do laudo completo do Instituto Médico Legal de São Paulo sobre o caso Isabela Nardoni. O documento entregue à polícia e à promotoria traz conclusões importantes sobre a causa da morte da menina e sobre os momentos que antecederam o assassinato. A reportagem exclusiva é de César Tralli. Não foi um caso fácil. Os 3 médicos legistas que examinaram o corpo de Isabela adiaram em uma semana a entrega do laudo. Eles estudaram, consultaram outros especialistas e finalmente chegaram ao consenso. A causa da morte de Isabela foi asfixia, seguida de politraumatismo. Os legistas concluíram que, mesmo antes de ser jogada, Isabela estava condenada à morte pela esganadura que tinha sofrido. Pelo relato dos legistas, é possível concluir que Isabela foi esganada dentro do apartamento. O principal indício é o fato de que a menina ainda estava viva quando bateu no gramado. Isso indica que a asfixia aconteceu minutos antes. De acordo com os legistas, se o intervalo entre a esganadura e a queda fosse maior, a menina já teria chegado morta ao solo. Todo o processo de asfixia, de acordo com os legistas, durou em torno de 7 minutos. O agressor apertou o pescoço de Isabela por cerca de 3 minutos. Com dificuldade para respirar, ela desmaiou. A criança poderia ter se recuperado com respiração boca a boca e massagem cardíaca. Como isso não aconteceu, ela piorou. Sem oxigênio, a pressão e os batimentos cardíacos caíram vertiginosamente. Nesse momento, Isabela teve possivelmente uma convulsão. Havia secreções no nariz e nos pulmões da garota. Quando foi esganada, Isabela estava mais baixa do que o agressor. É o que demonstram as marcas das mãos deixadas no pescoço dela. A menina tinha um corte acima do olho esquerdo de meio centímetro de comprimento por 4 milímetros de profundidade. E foi provocado por uma chave ou pela ponta de um anel, por exemplo. Há indícios que reforçam a convicção de que Isabela foi asfixiada na sala. A quantidade de sangue encontrada perto do sofá demonstra que a menina ficou parada ali. E o rastro de gotas de sangue, mais intenso na entrada, diminui no caminho para o quarto, o que indica que a menina já estava desmaiada quando foi levada na direção da janela. Outras conclusões dos legistas. A coagulação do sangue no ferimento que Isabela tinha na testa demonstra que ela foi machucada pelo menos 10 minutos antes de ser jogada. Essa informação coincide com o laudo da perícia que encontrou o sangue de Isabela no carro da família, o que indica que a menina foi ferida antes de subir para o apartamento. A quantidade de sangue na entrada do apartamento demonstra que ela chegou ferida, mas consciente. A menina tinha ferimentos internos na boca e um corte na língua, provocados pela pressão dos lábios contra os dentes, possivelmente uma tentativa de calar a criança. O impacto do corpo contra o solo, de uma altura de 20 metros, a uma velocidade de 78 km por hora, provocou hemorragia interna e fratura no pulso. Os médicos não conseguiram descobrir se a fratura na bacia foi consequência da queda. Existe a possibilidade de que, antes de ser atirada pela janela, Isabela tenha sido jogada violentamente contra o chão, em mais um ato de brutalidade. Um dia depois da entrevista exclusiva do pai e da madrasta da menina Isabela, exibida ontem no Fantástico, a defesa do casal anunciou que vai entrar com uma representação contra o que considera procedimentos equivocados nas investigações policiais. A mãe de Isabela passou a tarde com a família numa missa pela paz em São Paulo. Abraços de desconhecidos, pedidos de pose para fotos. A conversa carinhosa com uma menina da idade da filha que Ana Carolina Oliveira perdeu. Cantando, ela acompanha a missa ao lado da família. É confortada pelos pais, recebe apoio e é levada ao palco pelo padre. Esse não pode ser. A família manteve o silêncio sobre a entrevista exclusiva concedida ontem pelo pai e pela madrasta da menina ao Fantástico, em que o casal negou a autoria do crime. Os advogados de defesa se reuniram hoje com o pai de Alexandre, Antônio Nardoni, que também é advogado. Eles decidiram que amanhã vão entrar com uma representação na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo contra o que eles chamam de procedimentos equivocados, que, segundo a defesa do casal, estariam sendo adotados pelos delegados na condução das investigações. Os advogados alegam que a polícia usa informações de laudos que ainda não estão no inquérito. Não há consenso entre os peritos sobre a existência ou não de sangue no carro.
A polícia pressionou uma testemunha a negar informações sobre um arrombamento numa casa nos fundos do prédio do casal. A polícia considerou o depoimento de testemunhas que disseram ter visto Cristiane, a irmã de Alexandre, num bar quando ela estava em outro. Nós entendemos que a investigação ela não deve ficar centrada, como está, na figura dos dois e, pior, esses desencontros, testemunhas sem rosto, afirmando algo que é absolutamente contraditado por outras testemunhas. Quer dizer, tudo isso precisa ser devidamente esclarecido. O promotor que acompanha o caso diz que a reclamação não passa de estratégia da defesa. A investigação foi aberta, bastante transparente, pessoas indicadas pela defesa foram ouvidas, não houve nenhum desprezo pela versão trazida pelos no início, suspeitos, hoje indiciados, e me parece que a qualidade da investigação ela está absolutamente evidente e eu esperarei que a defesa se manifeste formalmente para estabelecer uma